put your trust in us and we'll be champions. Olá, muito boa tarde. 13 de maio de 2019. Hoje temos o termo Jürgen Habermas. E é interessante que esse cara é um cara que ainda está vivo, tá? Tem 90 anos e produzindo. Isso é um negócio fantástico, né? Enquanto a gente muitas vezes estuda os filósofos que já partiram, ele ainda está entre nós, ainda está encarnado. E ele é um cara fantástico quanto à questão da democracia, da política e da comunicação. Então ali está a foto dele, ele é alemão, Jürgen Habermas, e tem em torno de 90 anos, 88 por 90 por aí. E produzindo e trabalhando. E participando de congressos, de simpósios pelo mundo afora. Várias pessoas estudam ele e é um cara bastante estudado. Ele tem um trabalho bem extenso, incluindo filosofia, sociologia e política. Então nasceu em Düsseldorf, Alemanha, 1929. Sociólogo e filósofo alemão, principal representante da segunda geração da Escola de Frankfurt. Lembrando que os primeiros eram mais negativistas, né? Eram a Heidegger, aqueles Kierkegaard, aqueles caras mais negativistas, e ele é de uma geração mais positiva no sentido de otimista, entre 1955 e 59. Trabalhou no Instituto de Investigação Social da cidade. Ensinou filosofia em Heidelberg e sociologia em Frankfurt. E dirigiu o Instituto Max Planck, que é famosíssimo, físico, né? De Stamberg entre 71 e 80. Em 1976, eu estava com 10 anos ainda, desenvolveu a teoria da ação comunicativa. Então, uma das teorias dele é a da ação comunicativa. Ele fala muito da influência da linguagem, da importância da linguagem, com a intenção de lograr uma reconstrução do materialismo histórico. Ele até critica um pouco o Kant, que o Kant falava mais na razão teórica e ele falava mais na razão prática, na ação no cotidiano e na historicidade. Critica fortemente o marxismo, então ele é um antimarxista, por descuidar o aspecto superestrutural e fazer forte fincapé no econômico material. Em 81, seu interesse se centrou na filosofia prática, moral, ética, direito e justiça. Hoje mesmo estava assistindo no YouTube um palestrante, um cara que tem pós-doutorado e especialista em Habermas, falando sobre direito e justiça. A noção-chave é a ideia da comunidade ideal da comunicação. Comunicação é chave, né? Tudo, não basta apenas a informação, tem que saber transmitir, passar adiante. Trocar ideias também. Em 81, Habermas publicou a teoria da ação comunicativa, no desenvolvimento do conceito de uma situação ideal e uma ética do discurso de acompanhamento. Ele fala tão naquela ação utópica, mas fala na ação também pragmática, aquela ideal. Não apenas ideal, mas prática. Né? Realdin Bortolin, Joeci da Silva, Cláudia da Silva, Jadina Porto Feliciano, Alcir Caetano, Salete Rosa, Dilene Jesus, Luciane Caetano e Jacques Sorato. Um abraço, Jacques. Jacques é outro cara aí que é... Esse é doutor, tem doutorado. Eu sou médico, ele é doutor. O certo é ter que ter o doutorado e ser doutor. Eu sou mestre, que eu já fiz mestrado, mas para ser doutor tem que ter o doutorado. E ele é o único cara na fumaça que tem doutorado. Hã? Ele é o único doutor na fumaça, para quem não sabe. Em 81, publicou... Aí já foi falado. Discurso de acompanhamento. Ação comunicativa. Então, o que é ação comunicativa? O conceito de ação comunicativa é uma das bases que estabelece o filósofo alemão Jürgen Habermas para estruturar a teoria crítica da... Então, ele faz uma teoria crítica quanto à nossa modernidade. Ele passou pela Segunda Guerra, passou por toda aquela questão lá, e depois, a partir dos anos 80, trouxe uma visão mais positiva. Habermas observa como a interação social do ser humano possa estar baseada em ritos e no sagrado, e aí entra a questão religiosa também. A potência do signo linguístico, o sinal linguístico, com a força racional das verdades submetidas à crítica. Ele fala muito na racionalidade, no racionalismo. As estruturas da ação comunicativa
orientadas a um acordo se volvem cada vez mais efetivas tanto na reprodução cultural como na interação social, na formação da personalidade, que é o ego, né? Lembrando que personalidade é o ego, a nossa essência, chamada eu superior, ou self, é o que antigamente se chamava espírito, hoje se chama consciência. E o ego seria a psique, a alma, né? A alma é o ego. Seguindo, Humboldt estabelecia a linguagem como configuração do pensamento. Habermas opina que não há mente nem atividade intelectual sem uma linguagem prévia. Se todo ser humano nasceu com uma comunidade linguística, e no Fantástico passou que um nenê detém até 6.000 linguagens, né? Potencialidade para aprender 6.000 linguagens. Idiomas, línguas. Por que tu apagou ali? A linguagem é paradoxalmente anterior ao homem. Tudo o que quer dizer algo que já teve ao supô-lo. Habermas admite a independência da linguagem e elabora sua teoria filosófica a partir do que chama universidades da fala. Universales del habla. Universais da fala. Esse é um trabalho em espanhol, a gente vai traduzindo ali. Então, ele fala em vários segmentos. O hablante não pode deixar de pretender, se ele se quer se comunicar, nessas 4 questões. Isso lembra um pouco as 3, aqui 4, mas lembra as 3 peneiras de Sócrates, né? Se você lembrar de Sócrates, vai lembrar. Que é a veracidade, a inteligibilidade, a retitude e a veracidade. Verdade e veracidade, tem os dois. O que é a inteligibilidade? Para o que se diz, a comunicação resulta impossível se não se diz que o que se diz é incompreensível para os demais. Não adianta tu falar uma linguagem rebuscada e quem está do outro lado não entende nada. Então, intelectibilidade é a questão da didática, né? Passar de uma maneira mais fácil, mais simples de compreensão, para que todo mundo compreenda. E não tu fique falando e ninguém entenda nada. A verdade é aquilo que se diz. Lembrando Sócrates, o que estão dizendo para ti é verdadeiro ou não? Se é falso, tu já descarta, para evitar a questão da maledicência. Para o conteúdo que se diz em relação com o objetivo, se digo, por exemplo, esta mesa é verde, deve ser verde. Para as condições da existência do que se diz, se digo, feche a porta, se pressupõe que a porta estava aberta. Então tem que ser a questão da verdade. A retitude. Para o ato se fala em relação com o contexto normativo. Ele fala muito nas normas. Isso significa o seguinte: todo falante se atém ao conjunto de normas aceitas por todos. Se diz você se cala, é porque deve estar autorizado a dizê-lo. A veracidade, para a sua formulação como expressão do seu pensamento, o que se diz deve ser o que crês ou pensa, o que você crê ou pensa. Se mente, a comunicação se rompe. Então evitar a mentira, né? Na verdade, o 2 e 4 ali estão interligados, né? Esses 4 supostos, ou pressupostos: inteligibilidade, passar de uma maneira inteligível; a verdade, a retitude, a veracidade, são os que formam a base da validez da fala. Para Habermas, o uso primário da linguagem seria orientar seu emprego ao entendimento, para entendimento e compreensão. A linguagem busca ajudar-nos a comunicar-nos. Para poder comunicar-nos, são precisos esses 4 pontos, senão não há comunicação efetiva. E nesse mundo atual aí de muito fake news, ele é bem atual, né? Então ele é um cara bem atual. A socialização é condição da identidade. Uma das coisas que ele diz é que hoje tudo está no racional, e realmente tudo, aquela Idade Média é totalmente oposto à Idade Média, né? Que era tudo obscuro. Idade das trevas, né? A luz é o conhecimento. A ação comunicativa, como parte da ação social, colabora nos 3 processos conforme a socialização: recepção e reprodução cultural, integração social, desenvolvimento da personalidade e da identidade pessoal. Cada um tem sua persona, sua identidade pessoal, seu ego, ou psique, né? A teoria da ação comunicativa de Habermas se tem aplicado à política, à lei, advogando por uma democracia deliberativa, que eu acredito que a gente ainda não tem, né? Tem a representativa, a deliberativa seria ideal.
o povo realmente tendo ação e tendo ação política. Segundo Halley, seria o anarquismo. A gente entende o anarquismo de uma maneira negativa, né? Seria a autocracia, né? O autogoverno. Isso, Eu prefiro o termo autocracia. Não que isso seja necessariamente anarquismo, mas o anarquismo... Muita gente povo autossuficiente que não precisa de líder, né? Há uma tendência a achar que quando a pessoa ela simpatiza com o anarquismo, eu simpatizo com o anarquismo, né? Já falando ali. Então eu não me encaixo em nenhum alinhamento político que nós temos hoje. Eu me identifico, eu não me julgo anarquista porque eu ainda não concordo com todos os pontos, mas dos que existem eu simpatizo. São os piratas que são anarquistas, né? Anarquistas assim, são os piratas, chefe né? deles, né? Os piratas, eles foram os primeiros anarquistas, né? Porque na época era assim que funcionava. Vikings, provavelmente. Os vikings, provavelmente. Como é que funcionava nos tempos dos piratas? Tinha um capitão e tinha as pessoas que ele comandava, os marujos, né? A tripulação. Se o capitão, geralmente o capitão era seguido, mas é porque as pessoas, os marujos, decidiam segui-lo. Se o capitão, ele começasse a trapacear... Não é por medo, é por amizade, por afinidade. Por afinidade. Ou por ele mostrar que ele realmente era capaz de liderar, de conduzir. Porque o ser humano sempre teve aquela de querer seguir aquele que ele acha que vai conduzir ele, né, pro lado certo. A mesma coisa eles viam um capitão como alguém que ia levá-los à glória. Mas se o capitão começasse a trapacear, pegar mais do que ele tinha direito quando eles pilhavam, começasse a ser muito cruel, ele sofria motim. Um caso que aconteceu isso, o capitão Charles Vane. O capitão Charles Vane, ele era cruel não só com as pessoas que capturava, ele era cruel também com a própria tripulação. Em dado momento que ele mostrou exação ao tentar pilhar um navio inglês, um dos piratas, o Calico Jack, se rebelou, falou: não, nós temos como fazer isso, mas o nosso capitão, por covardia, não quer fazer isso. Começou o motim, eles tiraram. Ninguém mais gostava dele, ninguém mais suportava dele. O que eles fizeram? Tiraram ele, e daí o Charles Vane e 15 outros piratas que eram simpatizantes dele foram à deriva. Provavelmente morreram à deriva depois, não se sabe o que aconteceu com eles. E quem assumiu foi o Calico Jack. O Calico Jack, ele era um pirata não violento. A vida toda, ele exercia essa função como capitão, mas ele era muito chegado em regalias da vida, em festas, essas coisas. Ele não era um pirata muito ruim, não era um pirata mau. Então, havia uma tendência as pessoas, a própria tripulação, gostar dele. E um detalhe até engraçado, que esse Calico Jack chegou um momento... Teve uma pessoa que disse que eu já fui dessa turma. E, sim, realmente, eu gosto de beber, gosto de comer. O Calico Jack, coisas... o Calico Jack teve um navio que ele pilhou o navio, mas ele não matou ninguém, nem o capitão. Daí a hora que chegou outro navio, ele falou: vocês levem esse capitão até terra firme, que a gente não pode ter ele aqui, a gente acabou de pilhar o navio dele. Então ele pilhou o navio do capitão, ao invés de botar ele na prancha, matar ou prender, simplesmente pediu para que outro desse carona para ele, para levar para terra firme. Então, um pirata violento não, teria feito ele de prisioneiro. Aquele livro que eu te emprestei é mais ou menos esse estilo, né? Sim, era um pirata do bem. Sim. O Calico Jack, eu não digo que o Calico Jack ele era Aquele um era pirata francês, eu não lembro o nome. porque ainda assim ele pilhava, ele roubava e tudo mais. Só que ele não era o bom brutal. Ladrão, né? Ele não fazia mal para a vida humana em geral. Pelos relatos que tem, ele só matava quando ele realmente era obrigado. Quando realmente obrigava. Estilo Arte da Guerra do Sun Tzu lá. Sim, ele nunca ia matar alguém assim deliberadamente. Uma vez ele pilhou um navio convidando os tripulantes pra tomar um café com ele. Daí, enquanto eles vieram, eles foram lá e roubaram o navio do cara. Depois ele devolveu o navio pro cara. Tiraram as coisas e depois devolveram pro capitão. Na época, se eu fosse um navegante, eu gostaria de me encontrar com um pirata desse, não com um Charles Vane da vida, né? Então, na época era assim que funcionava. Se o capitão era bom, eles mantinham. Se o capitão ele começava a fazer coisa ruim, eles mesmos faziam motim e tiravam ele. Daí assumia outro que eles achavam que seria um bom líder, né? Então, geralmente o anarquismo... mais ou menos o que é o parlamentarismo hoje. Né? O anarquismo, ele em geral, ele parte do autogoverno. Então, realmente, o anarquismo ele critica muito o conceito de democracia que a gente tem hoje no mundo todo. Ele diz que não existe democracia de fato. Não existe. Só existe a representação. Tu delega poderes para senador, deputado. Exatamente, junto com o que eles fazem. Eles acham que isso que a gente chama de democracia, que nós temos hoje em diversos países, inclusive no Brasil, ele é uma farsa
É o que ele defende, não sou eu que estou falando, ele acha que é uma farsa, porque não é o povo que de fato participa das escolhas. Eles elegem um grupo de pessoas que vão lá e escolhem por elas. E esse Que grupo pode de pessoas... seguir ou não, É. que a maioria E esse grupo de pessoas, geralmente eles não fazem o que o povo segue quer. os seus próprios Geralmente eles interesses. fazem o que eles querem. Então, que democracia é Isso o essa? Habermas fala bastante, a questão dos interesses. Exatamente. Interesses. É esse o ponto. Tá mais para governo do diabo do que governo do povo. Exatamente. Exatamente. Porque eles acham que só vai ter realmente o mundo Na só verdade é uma plutocracia, né? Porque o que governa é o dinheiro. vai... Sim. Principalmente a nível de judiciário, Sim, nível sim. de Supremo Tribunal E, Federal. infelizmente, a gente ainda tem grupos que ainda conseguem ser... Depois dessa farra das lagostas e da champanhe, ali A foi gente uma tem vergonha. políticos aí que querem voltar ainda mais atrás da democracia. Tem políticos que Na ainda é a monarquia. favor da teocracia E da monarquia. e da monarquia que a gente tem, né? Em todos os lados já vi isso. Eu já vi político hoje em dia que é a favor da teocracia, a favor da monarquia. E eu Eu acho vi que o Bolsonaro é evangélico, só espero que não fique perseguindo os católicos, né? Ou os outros cristãos, no caso. Católicos, eu espíritas. acredito que nenhum no Brasil faria isso hoje em dia porque não tem mais espaço para esse tipo de coisa hoje em dia. Qualquer um que Isso ouse aí é mais é, na época do Lutero, É, Calvino. qualquer um que fizesse isso hoje em dia, seja de direita, seja de esquerda, seja de centro, ia E ter foi o que o revolta. marxismo fez, né? O marxismo ia quis ter acabar com a revolta. igreja. Então, particularmente não concordo com o marxismo, mas eu também não me identifico com com os Até movimentos porque o que cara são não contrários. gostava de trabalhar, né? Ele dependia da mulher. Ele gostava da boa vida, era parecido com o Lula. Gostava da boa vida, mas não gostava de trabalhar. Eu encaro o Karl Marx como um filósofo. E ele fez o que todo filósofo da época fazia. Criticava os problemas que tinha na época. Concordo com ele? Não concordo. Mas eu acho que querer dizer que, sei lá, quantas mortes a gente tem por aí é tudo culpa dele, é a mesma coisa que a gente dizer que todo mundo que morre baleado hoje em dia é culpa dos chineses. Que os chineses que inventaram a pólvora. Né? Então, A gente sabe que o Stalin e o Mao Tse Tung mataram bem mais. sim, eles mataram bem Usando mais. as teorias dos Eles- comunistas, né? Sim. Trotsky e aqueles caras lá. Sim, eles... Hoje em dia, qualquer coisa que eu quiser, eu posso usar como justificativa para fazer o que eu quiser. Infelizmente, assim. Eu já vi uma coisa interessante do Mao Zedong, por exemplo. Ele usava o livro A Arte da Guerra para justificar a matança dos camponeses. De maneira errada. Só que o livro A Arte da Guerra nunca trouxe matança de camponeses. Na verdade, se vocês forem lá e pegar o livro A Arte da Guerra, hoje... É como dominar vocês sem vão... matar, né? É justamente isso. Eles falam que... E hoje tu controla pelo comércio. Sim, justamente. Sun Tzu, ele falava o seguinte: você quer acabar com o exército inimigo, não é matando, é você botando pessoas lá jogando um contra o outro. É isso? É o que eu penso a questão da Venezuela. Para mim é bem mais sensato cortar a luz do Palácio Miraflores, cortar a água, o cara vai ter que sair na marra, do que fazer uma guerra contra ele. Eu sou contra a guerra de qualquer tipo. Eu acredito que nunca vai ter mudança de verdade Tem que se pressionar ele, para ele mesmo cair fora. Eu acredito que nunca vai ter mudança de verdade se o próprio povo não se revoltar. Porque mesmo se algum Mas na verdade o se povo algum fator exterior for lá e interferir, ou se algum fator exterior vir aqui no Brasil... o que não dá para entender é como é que interferir, tem gente do povo que ainda apoia ele. Sim, Ali é um tem mistério em todos os mesmo. lugares. É isso que eu falo. Só vai acontecer uma revolução de verdade, seja em qualquer país que tenha ditadura ou qualquer país Porque os autoritário. militares menores estão todos a favor do Guaidó. Os superiores, mas quem financia o narcotráfico? Como eu tô falando. Então a guerra Só não é vai fácil, porque tu tem que guerrear ou Só vai ter uma mudança de verdade quando o próprio povo de um país ele se revoltar. Então, Tu vê, na o França povo- eles estão há 6 meses pressionando, queimando o carro e fazendo e não conseguem derrubar o carro. Sim, mas quando eles fazerem isso, eles vão ter a sensação de que eles realmente fizeram uma mudança de fato. Sim. Porque foi o próprio povo que fez. Porque se vai alguém lá e tira o atual presidente da França, por exemplo, o povo se acomodou. Se pode vir outro, ele vai acontecer a mesma coisa. É. Então, não, é o próprio povo que tem que tomar as rédeas da situação, né? Então, porque eu sou contra todo tipo de guerra. Sou contra todo tipo de guerra, de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu sou contra... Mas a questão do narcotráfico é uma guerra. Não, Aqui sim, mas não... As milícias no Rio de Janeiro. Sim, é uma guerra, mas não aquelas guerras de tamanho a nível de nação, né? Eu também sou contra esse tipo de guerra, mas eu acredito que ali Mas é isso um é uma caso... coisa mundial, né? Ali é um caso... Depois do petróleo, o que mais dá dinheiro? É a droga. Esses casos, eles são casos diferentes porque é uma guerra que ela se é necessária, né? Eu encaro mais como uma batalha porque, tipo,
uma pessoa, se deixar alguém distribuindo drogas por aí, vai ter gente que vai morrer porque pessoas viciadas. O ideal seria as elas pessoas têm- não usar droga, né? É. Mas enquanto tiver consumidor, vai pessoas ter. viciadas tendem a cometer atos cruéis e violentos para ter mais droga, né? Então, sim, isso é um caso que não é necessariamente uma guerra de um contra o outro. É uma guerra de contenção. É tipo o que a gente faria para tentar conter um vírus, uma praga. Não é Quarentena. necessariamente botando uma pessoa contra outra. Quarentena. É. Não é necessariamente botando um médico lá, tirando a agulha com vacina nas pessoas. É uma maneira de conter, né? Então... E a ideia, a princípio, é a quarentena. Sim, Se ele não justamente. sair com esse método, aí tem outros recursos. Sim, Nós sim. voltamos lá para o irmãos. Teoria da ação comunicativa, democracia deliberativa, as instituições governamentais, as leis estariam abertas a livre reflexão e discurso por parte do público, que a gente conversou que não há, né? Quem discute ela no legislativo e muitas vezes eles não tem nem preparo para isso. Não tem estudo, não tem preparo e acabam votando em coisas absurdas. Terminou já? Jacques Sorato está lá ainda. E aí, Jacques, contribui aí, tu é um cara inteligente. Já foi falando. Luciano Caetano Zakrzewski. Thomas Kuhn. Se vocês verem os vídeos, tem bastante vídeos interessantes no YouTube sobre ele. Eu não achei um dele mesmo falando, mas pessoas comentando sobre ele. Mas deve ter, né? A questão de procurar. Eu chego uns vídeos antigos do Jung, e o Jung eu gostava bastante dele, se bem que ele tinha um lado bem obscuro. Então, Thomas Kuhn. A escola preparatória, oficial, anexa, centenária, benemérita normal para professores. Ciência contemporânea, Thomas Kuhn, Valdez Cruz Lúcia Guadalupe, terceiro grau, grupo 2, setembro de 2012. Tudo no SlideShare lá, você acha. É um dos, tem vários, né? O presente trabalho pretende dar a conhecer dados importantes sobre o historiador, filósofo da ciência, físico, ele é físico também, ó, Thomas Kuhn, tais como a sua forma de pensar e suas perspectivas. Ele fala bastante das mudanças de paradigma, das visões de mundo. As estruturas das revoluções científicas. Esse livro que eu li, muito bom. Se você faz faculdade, deve ler. Denise, Bento, Denise Natalino, grande Jacques também. Wilson Schambeck, participa aí também. Rosimário Barbosa, Joeci, Bento Rufino, Rosângela, Samuel Serafim, Marcel de Souza, Beto Madeira, está ali do outro lado, Liliane Souza, Wilson Schambeck. Tinha dois embaixo ali, já foi. Edson da Soler, Silvânia Golo Machado. Boa noite, Schambeck. Outro cara fera aí. O Jacques falando grande falando. E grande Jacques também. Parecido com o Guaidó. Acho que tu é da linha do Guaidó. A Revolução Copernicana, 1957. As estruturas da Revolução Científica, que é o mais famoso dele, 62. Segundo os pensamentos do paradigma, 70. Tensão essencial, 77. Teoria do corpo negro e da descontinuidade quântica. Entra até na física quântica. Thomas Samuel Kuhn, Cincinnati, Ohio, 18 de julho de 22. 17 de junho de 96. Já faleceu, então, em 96. Morreu na minha cidade, pelo que está ali, né? Foi historiador e filósofo da ciência, estadunidense, conhecido por sua contribuição à mudança de orientação da filosofia e da sociologia científica na década de 60, lá quando eu estava nascendo. Se doutorou em física na Universidade de Harvard, ele teve até no MIT também, né? Em 49, teve seu cargo, curso acadêmico sobre história da ciência na dita universidade de 48 a 56. Logo depois de deixar seu posto, deu classes, foi professor. Deu aulas na Universidade da Califórnia, Berkeley, até 64. Universidade de Princeton, até 79. Princeton, onde tem o PER. Eles têm o formato de pera, que é Laboratório de Anomalias Científicas
Princeton Energy Anomaly Research Laboratory, Instituto de Física, provavelmente ele estudou ali também. E no Instituto Tecnológico, MIT, Massachusetts, até 91. Então, tanto lá no oeste quanto no leste. Influído pelo pensamento de historiadores como Alexandre Koyré, filósofos como Willard, esse eu não conheço, Van Orman Quine, considerou que o estudo histórico é necessário para entender como se tem desenvolvido as teorias científicas e para conhecer por que, em certos momentos, umas teorias têm sido aceitas antes que outras, enquanto outras são rejeitadas. Então, como é que são desenvolvidas as teorias científicas? Então, revolução, paradigma normal, anormalidade, crise, mudança de paradigma, câmbio de visão, conceitos alternativos, novos paradigmas, pré-ciência, lembrando da antítese e da síntese, né? Tese, antítese e síntese, e isso tudo dando origem à revolução científica, as mudanças de paradigma, mudanças de pensamento. Tem um determinado enigma, determinada coisa que tem que se resolver, paradigma vigente, um exemplo clássico é a física clássica de Newton e depois a física quântica. A crise, não a resposta, então quando não se tem resposta, tem que haver uma revolução científica. Aí aparece um novo paradigma que vai alterar aquele paradigma vigente. O exemplo clássico é a física, né? Já tem 100 anos já, muita gente não sabe o que é física quântica, mas hoje, se tu não lê o mínimo do mínimo, tu não vai saber por que a gente usa o celular, TV de plasma, tudo isso é baseado no computador, na física quântica. Considera os paradigmas como realizações científicas universalmente reconhecidas. Durante certo tempo, proporcionam modelos de problemas e soluções a uma sociedade, comunidade científica. Thomas Kuhn. Paradigma é visão de mundo. Oi? O filósofo científico Thomas Kuhn deu ao paradigma seu significado contemporâneo, quando o adaptou para referir-se ao conjunto de práticas que define uma disciplina científica durante um período específico de tempo. Ciência e técnica, tem os dois casos. E o que se deve observar e escutar. O tipo de interrogantes que suponha há que formular para haver respostas em reação ao objeto, ou resultar em respostas em relação ao objeto. Objetivo. Como se deve interpretar os resultados da investigação científica? Seu logro, seu sucesso, carece suficientemente de precedentes como para atrair um grupo duradouro de partidários, seguidores, distanciando os aspectos da competência da atividade científica. O bastante completos para deixar muitos problemas para ser resolvidos pelo redelimitado grupo de científicos. É limitado, né? Como tais interrogantes devem estruturar-se, devem organizar-se. Um novo paradigma implica uma definição nova e mais rígida do campo. Quem não deu, então, uma visão nova, uma definição nova, quem não deseja ou não seja capaz de ajustar seu trabalho do campo, a ela se delibera continuar com isolamento, unir-se a algum outro grupo. Um exemplo, ufologia científica. No início era considerada uma pseudociência, mas o pessoal que faz o trabalho de campo, que vai nos locais para observar, para medir com aparelhos, interferômetros, magnetômetros, está usando o método científico. O que houve ali que mudou? Então, a ufologia científica usa o método científico. Tem a ufologia mística, outras linhas que usam apenas a metafísica. Lembrando que o Habermas fala na pós-metafísica. Nós estaríamos num período pós-metafísica. As investigações comuns de uma ciência normal são 3. A classe dos feitos que o paradigma tem mostrado são particularmente reveladores da natureza das coisas. Se aquelas medições se creem, necessitam maior precisão. Então, desenvolvimento de aparelhos mais precisos, aceleradores de partículas e, na química também, aparelhos mais sofisticados. Experimentos que dão validez à teoria. Então, tu tem as hipóteses e tem que chegar às teorias para chegar à síntese depois. E a união dos feitos da ciência normal e ambiguidades físicas. Ambiguidades é quando é tanto para um lado quanto para o outro. Muitas vezes se contradiz. Modelo kuhniano. Tu passou direto?
Ali mesmo. Aí, desenvolvimento científico, ciência imatura. Aqui nós vamos pegar lá os anos 1300, 1400, 1500, lembrando de Roger Bacon, entre outros, seria a alquimia, a astrologia, seria essa... Vaneide Vieira. Silvânia Guala Machado. Então, a alquimia seria a ciência, a protociência, a ciência primitiva. Antecede a ciência, secretaria uma série de escolas, peripatética, do Aristóteles, a escolástica lá, Tomás de Aquino. Na época predominava a teocracia, né, porque a igreja que determinava o que era estudado e o que não era. Subescolas de pensamento, que ainda não são ciência, porque não tem um paradigma comum. Então há uma misturada, uma mescla. E a ciência normal, a investigação baseada firmemente em uma ou mais realidades científicas passadas, sempre baseando de conquistas passadas e indo para o futuro, realizações de alguma comunidade científica e que devem ser também repetidas, os resultados repetidos durante certo tempo com fundamento para a sua prática posterior, até criar as técnicas. A crise científica. Dado que a ciência normal... Porque uma das coisas que se achou na Idade da Razão, lá na época da Revolução Francesa, que era a ciência e resolveu todos os problemas. E a gente sabe que não resolveu todos os problemas. E criou muitos mais ainda. Por isso a questão de paradigma. A ciência normal não está isenta de que existam erros ou contradições em seu modelo científico. Então, uma coisa que discute bastante. Uma das coisas que diz é que o cientista tem que ser neutro. Até que ponto o cientista é neutro? Quando ele é financiado por laboratórios, por multinacionais. Então, a neutralidade é uma coisa... Ou até motivações políticas, grupos de interesse políticos. Isso é bem interessante. Principalmente quando entra Estado, né, armamentos. Isso é bem interessante de se falar, porque eu já vi cientista falando que agrotóxico não faz mal. Cientista da área. Sendo que o próprio nome já diz que é tóxico. Porque foi financiado. É que nem dizer que droga não... Droga é droga. Exatamente. Então, quando uma pessoa traz uma informação absurda dessa, a gente já desconfia, né? Alguma coisa tem pra ele estar falando isso, né? O que eu não entendo é um biólogo famoso aí que aparece em livros da atualidade, que fez doutorado em Harvard, e falar que Deus não existe, umas besteiradas, gênio egoísta. Tem coisa que eu não entendo. Como é que uma pessoa pode ser tão inteligente e dizer babobezeira também? A mente humana é bem complicada. A mente humana mente. Hã? Inteligência seletiva. Teve aquele experimento do capacete de Deus, quando ele usou, ele ficou só com dor de cabeça. Aí, como o cara disse, se o cara não acredita em nada, nem o capacete vai... Para ter uma experiência extracorpórea, alguma coisa assim. Ele já não acredita, como é que vai ter? Talvez em sonho ele tenha, mas nem sempre a gente lembra do sonho. E o sonho também não é científico, né? É subjetivo. Pode existir anomalias que não se pode explicar. Isso aparece muito na física, né? Eles estão estudando bastante o que é matéria escura, o que é energia escura. Uma das coisas bem interessantes é se matéria e antimatéria se anulam e dão origem à energia, como é que o universo existe? Como é que nós estamos aqui? Porque de alguma maneira, a matéria predominou sobre a antimatéria. E é uma das formas de a gente inferir a existência de Deus. Por isso, não considerar alguém dirigindo esse processo, pela própria natureza, matéria e antimatéria se explodiriam e daria origem à energia pura. E como o universo está aí, o multiverso, então existe alguma mente inteligente por trás disso, que a gente chama Deus. Ele não tem outro nome para isso, né? A gente chama o todo, Deus, inteligência suprema. Então, a crise científica. A revolução científica se gera pela aparição de um novo paradigma. Um exemplo clássico, física quântica, mecânica quântica. Suplanta outro de maneira que os científicos se envolvem os científicos os cientistas. Para outras teorias, que a pode explicar, embora outros busquem tratar de resolvê-lo com novas teorias. Muitas vezes ficam criando teorias. Outro exemplo que entra aqui é a pesquisa psíquica. Tem muitos que não aceitam a existência de espíritos, de consciências extrafísicas, de OVNIs, de discos voadores,
então preferem criar 1001 teorias. O próprio Jung não... E isso é um paradoxo, porque ele tinha experiências paranormais, a mãe dele era médium, ele trabalhou com médiums, e quando perguntavam, acredita em vida depois da vida, ele ficava em cima do muro, ele tinha medo de assumir. Isso que o cara estudou alquimia, estudou mitologia, estudou o inconsciente coletivo, mas ele não teve coragem de assumir a espiritualidade, a questão espiritual propriamente. Pelo menos integralmente, né? Ciências extraordinárias. Se inicia no conjunto de anomalias, rompe-cabeças, quebra-cabeças, sem solução à luz do paradigma atual. Essas produzem crise que ocasiona, por exemplo, até Einstein se acreditava que ninguém poderia ultrapassar a velocidade da luz 300 mil km por segundo. Hoje já tem experiências hiperlumínicas, chamam táquions, partículas acima da velocidade da luz. Então já se ultrapassou a velocidade da luz. Isso é uma coisa que é atual. Na época do Einstein eles não aceitavam. Essas produzem crises e ocasionam a proliferação de outros paradigmas. Posteriormente, mediante o consenso científico, se reduzem a um só, que dará início à ciência normal até que se repita o ciclo. No caso da física, eles chegaram à teoria Brana, a teoria do multiverso. Hoje tem pelo menos umas 4 supercordas. Então eles estão começando a converger, buscando a teoria unificada, que é o TOE, né? Theory of Everything. Para quem leu o livro ou viu o filme do cientista falecido, Stephen Hawking, a teoria do todo é muito interessante. A busca pela unificação de todo o eletromagnetismo, todas as energias, forças nucleares fortes, nucleares fracas e gravitacionais. Thomas Kuhn, A Estrutura das Evoluções Científicas, 71, Gustavo Pardo, Formação Intelectual de Thomas Kuhn. Aproximação biográfica à teoria do desenvolvimento científico. Então era isso. Biografias e vidas.com, biografias, slideshare.net, Thomas Kuhn, Las Revoluciones Científicas. Boa noite a todos. Gostaria que o pessoal participasse mais, né? Mas tudo bem, tinha bastante gente. O importante é isso, bastante gente aí do outro lado do rádio. So put your trust in us and we'll be champions.